Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos amigos nesta quinta-feira, dia 30 de abril, último dia de abril, já entrando aí no Dia dos Trabalhadores. Agradecer aí a audiência aí do senhor, da senhora, nossos amigos, direto aqui do estúdio Nakachov, com o seu Natelson na nossa diretoria, o Petri e o Vandrei aí na técnica, e hoje mais uma vez com a colaboração da nossa conselheira Dani, educadora. Trabalhou o dia inteiro hoje, né, Dani? Correria, né? E é isso aí, todos nós também, foi uma correria legal, e a gente mais uma vez reservou um tempinho, né, seu Natelson? Nessa quinta-feira já de frio, eu que gosto do frio, seu Natelson, vamos tirar as blusas aí, porque aliás já não somos mais nenhum jovenzinho, né? Uma das coisas que carrega o velho para cima é a friagem, né? Então o senhor trata de pôr uma blusa. Uma noite muito gostosa aí, esse friozinho delicioso, começando a noite, o senhor está chegando, a senhora já terminando de preparar o jantar, já para se preparar aí, que afinal de contas amanhã é dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, né, seu Natelson? Foge não, seu Natelson. Hoje também, seu Natelson entregou aí pelo programa Viva Leite aí, atendendo com carinho a ele, a sua equipe, a entrega de leite, que tem ajudado muito a população. Já são algumas décadas que esse trabalho é feito e sempre com muito carinho, ajudando as pessoas aí que necessitam desse apoio aí. Aliás, um apoio muito bom que vem por parte do governo, né? Então o Viva Leite aí tá a 100 por hora aí, tá bombando, né, seu Natelson? Conseguiu pegar aí, teve uma associação que não foi muito bem, passou para cá, e muito trabalho, muita luta, mas com muito carinho, né, seu Natelson? Tem acontecido aí a entrega de leite às quintas-feiras aí. Parabéns aí pro seu Natelson e toda a equipe, né? Vamos lá, separamos alguns assuntos aí, a semana foi agitada, né? Se preparando aí para o 1º de maio, Dia do Trabalhador, nosso dia, né? Afinal, somos trabalhadores natos, né? Não deixamos de trabalhar um dia, não deixamos de trabalhar, laborar, buscar o pão, e tais também com os nossos trabalhos sociais aí, que são bastante abrangentes. E tivemos bastante novidades, né? Ontem teve a rejeição do indicado lá, Jorge Messias, para uma vaga do Supremo Tribunal Federal, vaga essa deixada pelo ministro Barroso, né? Aquele lá que perdeu o Mané, né, seu Natelson? Ficou famoso pelo jargão, perdeu o Mané, né? Aí depois ele também perdeu, né, Barroso? Perdeu tudo que tinha lá nos Estados Unidos. É a lei do retorno, né? Então, tivemos aí a rejeição, faziam mais de 100 anos aí que isso não acontecia, e ontem fiquei feliz, não tenho nada contra esse rapaz, me parece competente, tudo, só que ele defende algumas posições que são contrárias à boa técnica, ao bom social. Primeiro é o aborto, segundo pessoa que tem a caneta na mão tem que ter muita responsabilidade, né? A gente vive, eu sou um aguerrido crítico, né? Em potencial contra esse sistema de justiça nosso, Estado seletivo, Estado de exceção, justiça seletiva, uma coisa extremamente nojenta, né? Perversa, né? Porque para o filho do pobre a lei funciona de um jeito, Dani, para o filho do rico funciona de outra maneira. Vamos estar falando aí, uma desembargadora no Mato Grosso, o filho foi preso com mais de 130 quilos de maconha, munição de fuzil, uma pistola, e houve todo um aparato aí para que esse rapaz, esse marginal, né? Não é rapaz, é marginal,
fosse colocado em liberdade aí, e o que nos trouxe mais um repúdio contra essa justiça podre que nós temos, né? Essa justiça ineficaz, ineficiente, morosa, mais cara e mais corrupta do planeta. Muito raramente nós não nos deparamos com um desembargador sendo suspeito, né? Criaram mais um artigo no Código Penal que ser marginal de toga nesse país compensa. Ele é sempre suspeito, né? Já expliquei aqui e voltar falando durante aí nosso bate-papo, até porque nós entendemos que nós temos uma Polícia Federal, entendo eu que tem segmentos bons, como qualquer instituição, tem segmentos horríveis, né? A gente espera que ela não vire uma Gestapo, né? Gestapo é aquela polícia lá, a segurança que criou-se lá na Alemanha, na mão do senhor Hitler, né? Muito conhecido, né? A polícia secreta lá do Estado, que foi a força policial oficial e principal instrumento de repressão e terror do regime nazista na Alemanha de Adolf Hitler, né? Atuou desde 1933 até 1945. Então, quando a gente pega e vê um cidadão, Dani, pondo lá na fachada do seu apartamento, ladrão, é um direito. A liberdade de expressão, lá elencada no artigo 5º da nossa Constituição. Todo cidadão ele pode se manifestar, até porque não pôs ninguém na faixa. Não falou que é presidente, que é deputado, que é senador, que é polícia, que é padre, que é pastor. Colocou lá, ladrão. Podia pôr lá, bonzinho. Não ladrão, mas colocou ladrão. É um direito que tem. Então a gente está vivendo um caos na segurança. Também teve a semana uma coisa muito ruim. O STF declarou que as guardas não têm poder de polícia, o que é um contrassenso. Eu acho que todas as forças, esse artigo 144 da Constituição, que fala sobre a competência e a função das nossas polícias, deveria mudar também. Por quê? Tanto o guarda, quanto a polícia militar, quanto a polícia civil, quanto a polícia penal, quanto a polícia federal rodoviária e a técnica, né, que faz a investigação, propriamente dito, o que acontece? Tem que ter essas prerrogativas. Se uma viatura da PM está na rua e encontra um determinado malfeitor, se ela tiver condições de fazer alguma triagem naquele momento para desvendar o crime, para trazer resultado para o Estado e, obviamente, para a sociedade, o que impede? Se uma viatura da guarda tiver nos bairros aí, deparar com um crime em andamento, não pode parar aquele veículo, não pode checar a placa, checar documento, ver se está tendo algum ilícito, arma, drogas, enfim, outras coisas, né? Então, é um descabimento. Isso mostra a incompetência do nosso Congresso. Nós temos um Congresso engessado, um Congresso com raríssimas exceções, mas de uma incompetência tão grande que o que virou? Virou um puxadinho da justiça, que agora o juiz ele legisla, ele impõe regras, ele fala o que pode, o que não pode, né? Ameaça senador de prisão, como foi o caso, acho que Alessandro Vieira, né? Se eu não tiver equivocado. Aliás, que eu sou crítico, mas acho que esse senador tem uma postura, não tenho certeza, tem uma postura muito ética, tem uma postura muito firme, até porque é delegado de polícia de carreira, independente da função, ele tem uma postura como político muito boa. E volto a insistir, a gente está dando um apanhado geral, seu Natancio, mas o quê? Quem fiscaliza
os tribunais, as cortes, é o Senado. Né? Está lá na Constituição. E não é o contrário. A gente fica olhando, como que um senador ele não tem o direito de chegar lá, e olha a gravidade, que já dizia César, não basta sermos honestos, falar para a mulher, não basta apenas sermos honestos, temos que parecer honesto. Quando você vê um ministro voando em jatinho, com marginal, com uma pessoa que está presa, está preso, não tem trânsito em julgado, mas não está preso porque é uma boa pessoa. Está preso porque cometeu delitos, que é esse senhor aí, o Vorcaro, um dos maiores golpistas do planeta. Aliás, nós temos que ir para o Guinness Book, porque nós temos uma das piores justiças, mais cara e mais corrupta. A gente tem um dos maiores picaretas do planeta, o Vorcaro. Né? A gente tem um dos piores congressos, um dos mais caros do planeta, e aí a gente começa. Uma coisa puxando a outra. E todo momento a gente acaba sendo entupido de notícias que não são bons. Aí perguntamos, que país é esse? O que queremos para nós, Sr. Matheus? Né? Tudo pode ir mal. Vou insistir nesse tema. Tudo num país pode ir mal. Mas quando a justiça falha, aí realmente não tem mais para onde correr. Né? Não tem soberania. Soberania é só de Deus. O juiz ele tem que responder pelos seus atos. O juiz ele tem que responder pelas suas falhas administrativas. Quando a gente chega e vê um juiz aqui, que eu vou citar o nome dele, chamando do Conselho Nacional de Justiça, seria a corregedoria da magistratura. Quando vê um juiz falando, chamando o órgão de corregedoria dele de bosta, é porque nós batemos no fundo moralmente. Aí você não dá, em que pese que temos excelentes juízes, e como advogado pude conviver um tempo desse, na comarca de Jacareí, um juiz equilibrado, técnico, ser humano. Né? Então, uma coisa vai puxando a outra, não podemos generalizar. Mas se for ver a grosso modo, difícil o dia que nós não somos apanhados olhando a mídia, né? Dando uma olhadinha na mídia, graças a Deus tem a mídia livre, né? Que não adianta ficar lá sendo entupido de conversa fiada, das Globo da vida, agora do SBT, que aparelhou com o sistema. Eu não quero saber se é direita, se é esquerda, em todo lugar tem gente boa. Eu quero dizer que não dá para conviver com o que é errado, o que vai contra os preceitos, né? Ontem, um dos fatores que mais me chamou a atenção, um assunto vai chamando o outro, seu Matheus, Dani, é que o pessoal de uma determinada religião estava todo lá no Congresso, torcendo por um cara que, a meu ver, é abjeto. O que é abjeto? Desprezível, porque nós temos um Congresso que, se a pessoa for lá, apanhar uma flor numa mata virgem, uma mata, arrancar aquela flor, ele vai responder com crime contra a fauna e vai para a cadeia. Aí o cara vai lá, ele apoia o aborto, matar uma vida. Daí eu sou a favor de alguns tipos de aborto. A pessoa, já tivemos problema, né, Dan? Uma menina, ela é estuprada por um delinquente. Né? Quem vai ser estuprado, obviamente, né, por um delinquente. Né? Não há de se falar no estupro sem do outro lado não esteja um delinquente, um marginal. Né? Que ela seja estuprada. Ela tem o direito, vou conceber esse fruto, né, essa vida ou não. É assim que funciona. Né? Eu tenho que respeitar, porque a gente volta lá na nossa Carta Magna, que diz o quê? Que nós temos a liberdade de escolher o que é melhor para nós. Né? Eu não posso chegar aqui e falar que
além de não parecer e não é o STF, por exemplo, porque quando você tem um ministro que voa com marginal, no mínimo ele já é suspeito. Quando você tem um congressista, um presidente do Congresso, que foi o caso do Hugo Mota, voando num jato, que foi para um determinado paraíso fiscal, entra no país e as malas não são revistadas, não passam no raio-x, e para quem viaja sabe que é um processo normal, no mínimo é o quê? É estranho, para não falar criminoso. Eu posso falar que lá tem dinheiro de caixa 2, eu posso falar que tem armas, eu posso falar que tem ouro, eu posso falar que tem drogas, eu posso falar o que eu quiser, porque não passou na esteira. E qual que é o procedimento? Que essas pessoas, como qualquer um ser humano terrestre, natural, que tem que responder pelas leis, deveria ser o quê? Processado, aliás, não deveria ter passado batido. Mas se passou, tem que ser apurado. Tem que ser apurado pela mesma polícia que foi pedir para aquele cidadão que paga essa carga nojenta de impostos para ele tirar a faixa de ladrão. Talvez tivesse um crime, talvez tivesse alguma coisa de muito mais relevância, nós não teríamos a Polícia Federal lá na nossa porta, ou na nossa sacada, ou no nosso andar. Mas como pôs lá ladrão, né? E a pior coisa, sabe que é? Essa sensação de desmoralização plena. Nós estamos com as nossas instituições, com raríssimas exceções, todas elas desmoralizadas, porque não funciona. Não tem uma que não está envolvida com corrupção. Não tem uma que não está chafurdada em problemas. Vamos lá, tomar uma água, passamos das 19h25 e a Dani vai falar um pouquinho. Me ajuda aí, Dani. Boa noite a todos, obrigado pela audiência. Toda live, né, a gente está aprendendo com o Dr. Roberto de Souza sobre direitos e deveres do cidadão. Vamos dar uma boa noite aqui para o Oliveira Caçamba. Meu amigo Ocimar. A Tânia Gomes, Edson Calisto, o nosso sempre vereador Tonho está presente. Um abraço, Tonho. Valmir Scocchi, Montier, nosso xerife lá do bairro. Abraço, Montier. Obrigada, viu? Evaldo Souza, a Isabel Oliveira Meu Santana. primo lá do Paraná. Um abraço, Evaldão. Baiano. A Isabel, que é a irmã do nosso vereador, Diego. Rogério Martins. Romarinho. Ailton Maragon também está presente. Aê, Polícia Velha de Guerra, Maranhão. Severino Amâncio. A Márcia Carvalho. Daniel Américo. Valmir Pires. Catão, abraço. Catão. Márcia. Janaína Morena também está presente. Janaína. Lucilene Magalhães. Lu. Vamos lá, Lu. A Hilda também está aqui presente. G-Rei. Abraço, Hilda. A Ângela Castelo também. Fez aniversário, a Ângela. Parabéns. Aliás, várias pessoas, né? Na pessoa da Ângela aí, mandar um abraço e um beijão para todos os aniversariantes. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe. Emerson Santos também está presente. A doutora Rosália. Doutora Rosália, lá do Espaço Vital Forma. Clínica. O Wilson também. Wilson, meu amigo de Exército Brasileiro, né, Wilson? Bons tempos que o Exército tinha respeito, né, senhor Matheus? Eu tinha orgulho de vestir aquela farda, né? Não saía com uma brocha, né? Nem com um balde de tinta, hein, Wilson? Pintando meio fio e dando continência para pervertidos, né? Mas vamos lá, faz parte, né? E nós só estamos aqui, Petri, solta a voz aí, Petri. Petri tá muito quietão aí, né, senhor Matheus? Que o senhor escondeu a gata dele aí. Vamos lá, podia estar aqui fazendo companhia para nós, mas ela não tá muito legal não. Solta aí. Só estamos aí levando esse bate-papo aí para vocês aí, essas comunicações, o nosso ponto de vista, porque nós temos a melhor internet da região. Moji Fibras, vamos lá, Petri. A
A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal, nessa brilhante noite aí, do dia 30 de abril, último dia de abril, já com o pé lá no Dia dos Trabalhadores, né? Aliás, nossos dias são todos, né, Dani? E a Dani tem a mensagem aí do nosso amigo Marangon, e quem tiver perguntas, quiser interagir aí, vai ser um prazer. Vamos lá, Dani. Ele deixou um comentário aqui muito importante: tem que unificar as polícias civil e militar. Importante. Exatamente, Marangon. A gente, tanto eu como você fomos polícia militar e fomos civis, né? Tivemos a honra de trabalhar muitos anos juntos, e a gente sabe da dificuldade. Então, por causa de egoísmo, vaidades, né? O coronel tem lá todo o staff dele, o delegado tem todo o staff, e a população não precisa disso aí. A população precisa de polícia na rua, uma polícia séria, uma polícia que dê resultado, não uma polícia corrupta, como a gente tem visto, que tem manchado aí muito a nossa corporação. Marangon, Wilson também, que tem do seu Joaquim, que foi policial militar, honrado por muitos anos, tive o prazer de conviver com ele, e vamos lá. É muito triste quando você pega aqui, já até separei aqui, um comandante-geral da Polícia Militar, a maior força paralela de segurança estatal do país, né? Aí a gente tem algumas dezenas de milhares de homens aí, né? Deve ter muito mais, não tenho o número aí, mais de 120 mil policiais. E aí o que acontece? Você é apanhado com esse coronel afastado vergonhosamente. Nós não estamos falando de um coronel comandante do batalhão lá onde o vento faz curva, não. Nós estamos falando do comandante-geral da Polícia Militar do estado de São Paulo, Marangon. Olha o poder que um homem desse tem, olha a responsabilidade. Sabe como é que ele foi? Não chegou a ser afastado para não ficar mais vergonhoso, né? E só vamos entender que não tem trânsito em julgado. Não podemos falar o cara é bandido, o cara é marginal. Não, ele não respondeu até ter trânsito julgado, né? Que também é outro dissenso, ter até o STF para você ficar protelando ou ficar criando situações. Mas vamos lá. Nesse momento, o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi afastado por estar envolvido, ter já indícios de estar envolvido com o crime organizado. Esse crime que já está na Faria Lima, já está dentro dos bancos, já está dentro das polícias, já está dentro das igrejas, dentro das prefeituras, está dentro de tudo quanto é instituição, né? E a gente sabe onde começou, a gente não sabe como vai acabar, mas como começou, todo mundo sabe, né? Foi lá naquele governo patético que nós tivemos lá atrás, que ficou abanando, né, o rabo, não tem outro termo melhor para dizer, para o crime organizado. Quando virava as cadeias, não vira não, vamos segurar. Quando teve aquele 2005, 2006, eu lembro muito bem que foi uma vergonha. Eu estava no Homicídios, Marangon, em Mogi. Eu tive a felicidade de ter o carinho da minha família, mas tive a vergonha de ter meus
parente, meus familiares indo me buscar na porta da delegacia com medo que nós sofresse naquele momento algum ataque do PCC. Foi uma vergonha chegar barricadas em frente de bases militares, delegacias fechadas, policiais sendo barbaramente assassinados. Isso é porque nós estamos falando de São Paulo, as cadeias todas virando. E aí a gente tem um STF que está lá soltando todos esses marginais. Isso vale para o senhor ministro Gilmar Mendes, o rei dos HCs. Né? 620 HCs. Vamos dar uma olhada no perfil dos marginais que esse senhor soltou. E é o mesmo que vai lá, quer contratar empresa com nosso dinheiro para fiscalizar nós. Fazer dessas empresas, fazer das instituições a Gestapo, essa desgraça que acabou com a vida da humanidade lá atrás, que foi criada em 1933 e foi até 1945. Agora, não se pode falar, não se pode criticar um país que tem um dos impostos mais altos do planeta, chega a quase 40%. Esses dias eu precisei ir no banco para terminar a minha reforma, fui pegar um dinheiro, tirei o dinheiro que era meu, que já paga duros impostos, tive que pagar mais R$500, melhor, R$497 de um dinheiro que é meu, que eu guardei, que eu poupei com o meu suor na conta e tive que pagar mais R$500 para quê? Para deputado, para ministro, para senadores ficarem viajando, ir para Ilhas Caimã, né? Ir para os infernos lá, trazer mala, que eu posso falar que trouxe um corpo esquartejado, não passou na vistoria, não passou no raio-x, né? E a coisa tá tão feia, São Paulo, que eu tive o prazer também de trabalhar lá na Rota, a Rota também envolvida em vazamento de informações sigilosas de segurança, passando informações para traficantes e fazendo a segurança, bem como facilitação de lavagem de dinheiro. Capitães e cabos da inteligência da Rota, estão sob suspeita de receber pagamentos e proteger líderes do crime. É esse mesmo imposto que o senhor paga, Dani, muito, muito alto, aí o senhor paga para um policiamento de elite, né? Digamos assim, de elite, para fazer segurança para o crime organizado. Vazamento de informações, capitão afastado, envolvimento com a máfia da saúde. Policiais da Rota foram investigados por fazer a segurança de um líder do PCC que desviou dinheiro da saúde pública, incluindo a participação em entrega de valores. O esquema, nesse momento, investigado pelo Ministério Público, fala em torno de 5 milhões. Né? E é para isso que nós pagamos o nosso imposto, para a gente ter aqueles que deveriam estar aí cuidando da nossa segurança, da nossa qualidade de vida, para que o seu filho possa. Esse assunto é muito importante, porque o senhor não vai estar 24 horas com o seu filho. Imagina o seu filho em determinado lugar, né? Às vezes ele chega de uma faculdade, chega do trabalho, chega de qualquer outra atividade, de um lazer, tem que às vezes vir andando. Hoje, embora tenhamos vários, né, contextos aí, Uber, táxi, enfim, né, expandiu muito o transporte, mas que tenha que fazer trajetos a pé, fora de hora. Ele está refém de tudo o que é possível acontecer. Para não dizer, ele está refém da sorte. Aí imagine que num lugar desse você só pode contar com a polícia. Aí você vai contar com a polícia que faz segurança para o tráfico,
que faz segurança para líderes, esses demônios de duas pernas? E aí? Então é para se questionar, é para a gente tomar muito cuidado, porque infelizmente se nós não votarmos certo, se a gente não vê perfil, se a gente não trocar esse congresso engessado, esse congresso de incompetentes, esse congresso que sucumbe à sua responsabilidade, fica de braço cruzado enquanto tudo acontece, muitos ficam pousando de bonzinho e acabam não fazendo nada que traga benefício. Vamos lá, Dani, me ajuda aí, solta a voz. Vamos dar uma boa noite aqui para as pessoas que estão chegando. A Verônica Pérez. Boa noite, Verônica. Verônica. Abílio Leite também. Chegou. Abraço, Abílio. Só viajando, né? Abílio tá lá para as Europa, né? Merecido, né, Abílio? Bom passeio aí, Abílio. A Selma Almeida. Boa noite, meu querido amigo Roberto. Selma. Parabéns pelo programa. Vamos lá, Selma. Jair Ferraz também está presente. Vamos lá, Jair. Roberto, você me permite? Tem uma, Fica à vontade. Tem uma pergunta aqui da Janaína. Ela fala: diante do caso do Pantanal, em Itaquaquecetuba, onde 2 crianças foram vítimas de abuso por adolescentes, como você avalia que a justiça e a sociedade deveriam agir em situações tão graves? Boa pergunta, Jana. Obrigada. Beleza, Janaína. Obrigado, boa noite. Sempre muito interessante e inteligente suas perguntas. A gente tem que ver o contexto. Eu vou fazer uns paralelos para a gente chegar. Quando você tem, por exemplo, eu fui visitar um preso que a gente assiste, né? Fomos reclamar pelos direitos dele, que está em Potim, por exemplo. Não adianta nós pegarmos o preso e jogar numa cadeia, falar, vamos dar um salário para esse preso. Eu entendo que nós estamos na contramão. Aquele preso, ele precisa do quê? De dignidade. Fui para o presídio de Guarulhos. O preso, que é uma prisão, um contexto para a gente simples, né? Embora o resultado também daquela falha administrativa é uma prisão civil, né? Alimentos. 3, 4 dias, 4 dias, aqueles presos comendo comida podre, com mofo, com rato, com tudo quanto é tipo de tranqueira. Aí vem o detalhe. Aquela comida, ela é bem paga pelo Estado, por nós. Então, como que eu entendo? Aquele preso, ele não tem que ter salário. Ele não tem que ter salário. Ele tem que ter meios de pagar até a lesão que ele ocasionou, material ou moral, ou algum tipo de pagamento para o que ele cometeu. Ele tem que ter dignidade. Agora, pagar um preso, eu acho que é uma coisa de outro planeta. Eu acho que quem poderia explicar muito bem isso aí é aquele omisso covarde do senador Marcos Pontes, que vive na Lua, né? Que não tem um senador imprestável, né? Minha opinião. Quem não tem lado não é desse mundo. E votei. Eu sou crítico porque eu votei. Mas, voltando, nós não temos seriedade. Agora vejamos, o que uma criança criada debaixo dos olhares do pai, vamos dar um exemplo, se me permite, o jovem Davi. Tá junto com a gente, criado num ambiente bom, tem lá seus 10 aninhos, né? 8 aninhos, inteligente, estudioso, educado, o menino lá. Se eu pegar uma criança de 8 anos nas condições, se me permite, do Davi, e pegar uma criança 8 anos, jogada numa rua, vivendo debaixo de tudo quanto é mazela social, com frio, com fome, vendo a mãe presa, o pai às vezes morto ou drogado ou preso, aquela criança de 8 anos, que formação que ela tem? E aí, Janaína, aquela criança lá de 8 anos, nessas condições, ela vai lá e comete um atentado que seja de que espécie imaginarmos.
essa criança ela tem que pagar, porque ela é uma promissora, ela vai ter 100% de certeza que ela será um delinquente em potencial. Agora, o que há de se fazer? Tem que ter acompanhamento, tem que ter tudo que uma criança precisa, mas tem que estar retirada, reclusa, fora da sociedade. Aí a lei, mas é menor. Eu não entendo se você pegar uma pessoa que comete crimes, essa pessoa vai ficar tendo oportunidade até quando? Até quando que a sociedade pode suportar isso aí? Vai tirar vidas, o Estado vai te indenizar. Não tem indenização nenhuma. Cumpre medida socioeducativa. Se ele cometeu um crime, ele poderá estar preso até um X. Acho que até 21 anos aí, se não me falha a memória. As leis, a gente tem uma avalanche de leis, né? E aí o que é? Ele cometeu um homicídio que pode, vamos dizer que seja um homicídio com crueldade, com todas as qualificadoras, enfim. Ele vai ter ali até 40 anos. 40 anos. Se ele cometeu com 17 anos, 11 meses, 29 dias e algumas horas antes de ser maior, o que acontece? Ele vai, até os 21 anos, ele vai ficar assistido. Artigo, muito bem lembrado pela Dani, nossa conselheira, que está muito ligada a essas causas, né? E o que acontece? Ele vai ficar ali 3 anos com medidas socioeducativas. Ele nem vai falar que ele está preso. Nem pode usar esse termo. Isso é um modelo de sociedade para idiotas. Nós temos um Congresso muito ruim. Criou-se a Maria da Penha, aumentou o feminicídio, aumentou um monte de coisa. Melhorou? Melhorou? Então, Janaína, respondendo, se eu hoje, como advogado de polícia que eu fui, trabalhei muitos anos também com o menor, era responsável pela apresentação de menores. Eu vi algumas coisas que é de arrepiar os poucos cabelos que eu tenho, né? E a Dani muito mais hoje. Nós pegamos menores, você imagina um menor de 17 anos que foi criado no fermento. 2 metros de altura, como eu já vi. Como que você vai lidar com uma situação dessa? Se uma pessoa, uma mulher, ou uma criança, uma jovem, virgem ou não, foi estuprada por um indivíduo desse, qual é a diferença dela ser estuprada por um indivíduo já na sua fase adulta? Nenhum. E às vezes ainda pode ter requinte de crueldade, porque uma pessoa dessa não tem noção de parâmetros. Talvez um adulto, ele pela experiência, mesmo que seja marginal, mesmo que seja do mal, né, pervertido, mas ele vai em algum ponto entender a dinâmica. Agora, um menor, então, resumindo toda essa nossa conversa, deveria ter penas mais severas. Sou a favor de prisão perpétua, sou a favor de banimento, sou a favor que qualquer país que você viaje, você foi lá, aprontou, você é deportado, você paga pelo crime. Aqui nós estamos, vai para o centro de São Paulo, não estou sendo usando do expediente de xenofobia, eu não tenho nada contra ninguém estrangeiro. Mas vai num país alheio aí, comete alguma coisa para ver o que acontece com você. Aqui nós temos quadrilhas e mais quadrilhas, estrangeiro, e tá tudo certo. Ou seja, é um país que não tem cara.
é um país que não tem leis, é um país que as leis que tem não são aplicadas, né? Então, volto a insistir, né? Você tem uma corte aí que não... Uma pergunta. Um ministro do STF está subordinado a quem? Ao Senado. Acho que é o artigo 52, 53, da Constituição. Ao Senado. Aí você pega um cara igual o Renan Calheiros, com mais de 40 processos. Aí você pega um Alcolumbre, que a família está toda chafurdada em denúncias graves. Pega um Hugo Mota, que até o cachorro de estimação já respondeu o processo. Inclusive, não precisa ir longe. O último voo dele aí num jatinho do empresário do Tigrinho. Os senhores sabem o que é o Tigrinho? Essa desgraça de jogo que tem dizimado a família, dizimado a sociedade, e por aí vai. E a gente tem que fazer reflexões, né? Mas, Dani, voltando aí um pouquinho para eu tomar uma água, dar os boa noite, e hoje nós não podemos esquecer do plantão eleitoral, Isso. Né? Vamos plantão lá, eleitoral, para quem ainda está devendo aí, é sexta, sábado e domingo, das 9 às 15. E tá acabando o prazo, é até o dia 6 de maio. Né? E aqui também vamos dar o boa noite, tá presente Júlio César, Edomásio, né, que é da família Sucatão. Então, tá fazendo falta, hein, lateral de peso. É caro esse jogador, hein, Daniel? É o Cícero B. Silva também tá presente. Doutor Cício, nosso amigo. Prazer em tê-lo aqui, Cício. E a Edna Regina. Obrigado, Edna. Vamos lá. Eu queria deixar uma mensagem aqui, né, sobre os trabalhadores, gente da família Nakashov, que tem um grande respeito, né, a todos os trabalhadores. Então eu vou deixar uma mensagem. Fica à vontade. Celebramos a força, a dedicação e o compromisso de todos os trabalhadores e trabalhadoras que diariamente constroem uma sociedade mais justa e humana com seu esforço e dignidade. Que nunca faltem respeito, valorização e reconhecimento a cada profissional e com responsabilidade e coragem transforma a realidade e contribui para o bem coletivo. Feliz Dia do Trabalhador. Vamos lá, no nosso dia, né, senhor Natelson? É isso aí, aqueles recolhedores de lixo, porque o lixeiro somos nós, né? Nós que fazemos a bagunça, né? Um carinho especial, é muito bonito ver como que eles trabalham, né? Tão duro. Aos policiais, aos bons policiais, aos médicos, enfermeiros, dentista, professor, os funcionários públicos de maneira geral, os engenheiros, enfim, a gente tem uma sociedade que, se dependesse das pessoas boas, a gente estaria bem melhor. E eu sempre digo, por que eu estou aqui criticando, por que eu não me acovardo, mandar um abraço pro Tonho, pro Fabinho, pro doutor Reginaldo, pro doutor Carim, doutor Ricardo, doutora Débora, nossos amigos, nossos mestres. Por que a gente, enquanto advogado, não pode ficar em silêncio? A gente tem obrigação. Se a CNBB tivesse aí mostrando os desmandos, se a UAB, que agora começou, né, saiu da casinha, começou a se insurgir, não é se insurgir, é mostrar que a nossa justiça não tem mais para onde ir. Virou uma patifaria, virou uma baderna, virou, com todo respeito, virou uma coisa nojenta, uma coisa insuportável, né? E o que acontece? Os exemplos estão aí. Mas vamos lá. Não esqueçamos aí, então, aquele que, inclusive eu, que está com problema com o título aí de eleitor, pratique cidadania, pratique um ato de alto gabarito, que é estar lá votando. É necessário. Veja, por exemplo, eu vou votar num senador que é a favor de impeachment de péssimos juízes. Eu vou votar num senador
vou votar num deputado que o juiz, com ou sem todo o aparato que tem, toda a força, se ele for marginal, ele tem que ir para duas coisas, para a rua e para a cadeia, como qualquer cidadão. Né? O dia que nós ligarmos a televisão, está saindo preso o juiz tal, porque ele não é suspeito de venda de sentença. O Estado é competente e provou que aquele marginal de toga é marginal. Aí nós vamos ter uma sociedade mais justa. Né? Não vamos poder... Sabe por quê? Porque a rota, com certeza, não vai ter nenhum exemplo lá de cima para também fazer a mesma coisa. Né? Olha só onde chegou o nível da nossa justiça. Eu estou chamando muita atenção isso. O juiz que chamou o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que é o órgão que fiscaliza os atos, o trabalho do magistrado, chamou de CN bosta. Né? Até é legal, né? CN bosta. Ou seja, um juiz... O que se espera de um magistrado desse aí? Fica difícil. Que respeito que se dá? Né, Dani? É mais ou menos chegar em casa... Ô, seu bosta, você chegou? Eu que ponho a comida, eu que pago as contas. Né, Pedro? Chegar pro velho e fazer isso aí, que o velho vai te jogar lá do segundo andar, né? Agora, nesse caso aqui, tinha que ser exonerado. Está ofendendo toda uma classe, está ofendendo a população, está ofendendo todos nós brasileiros, que nós entendemos que esse órgão aí é sério, ou pelo menos deveria ser sério, né? Deveria. Um cidadão desse não poderia estar com toga. Ele não tem dignidade. Assim como uma desembargadora que pega e fica passando pano pro filho que rodou, né? Um traficante de... Porque 130 quilos de droga, acho que dá. Eu não tenho esse costume, né? Conheço como polícia, mas deve fazer fininho até umas horas, né? Acho que dá um pouquinho de fininho. Se fizer fininho por um atrás do outro, vai até o Afeganistão e volta. Mas vamos lá. Esse tipo de coisa que a gente fica sem entender, né? Como que funciona. Tribunal solta filho de desembargadora, preso com 130 quilos de maconha, arma e munições. É a justiça que julga o seu filho, às vezes, que furtou um chocolate lá no mercado. Né? Esse aí é o juiz que julga, ou esse tribunal aí, que é o mais honesto de São Paulo. Estamos esperando o Beto Louco, né, da máfia, do PCC, da máfia do combustível, dos diabos. Só para o senhor ter uma ideia, começa a delação, esse programa de colaboração com a justiça, com 1 bilhão. Ele vai depositar 1 bilhão na delação dele. E se esse homem abrir, se não matarem ele, ou se não suicidarem ele, né? Porque aqui nós temos Celso Daniel, Toninho do PT, tantos outros nomes aí, né? Teoriza Vasco, né? As mortes que até hoje ninguém, né? Vamos lá, né? Polícia Federal, vamos lá tirar a faixa de ladrão da sacada de um cara que paga 40% de imposto em tudo, né? Mas cadê? Quem que matou o Toninho do PT? Quem matou o Celso Daniel? Aliás, esse Celso Daniel dá uma novela por uns 5 anos. Porque matou o Celso Daniel, matou o vizinho, matou o perito, matou o garçom, matou o polícia, sumiu o delegado, sumiu até o cachorro do cara que viu o que aconteceu. Até as fezes do gato da vizinha sumiu. É Brasil, século XXI, política gangsteriana, justiça podre, segurança zero. E vamos lá.
2 desembargadores do Mato Grosso do Sul afastados de suas funções pelo CNJ aí, que o juiz chamou de CN bosta. Se ele chamou, a gente pode chamar também, né, seu Natelson? Que óbvio. Sob suspeita de vendas de sentença. Eu queria voltar a ser polícia para investigar um caso desse. Eu cortava o meu pescoço, seu Natelson, mas ia fazer um relatório. Ou esse marginal, ele não é marginal, ou ele é marginal e cometeu o crime, ele tem que ir para a cadeia como qualquer marginal na face da terra. Se fosse um país sério. Se fosse um país que nós não tivéssemos justiça seletiva. Sabe o que isso quer dizer? O seu filho, uma lei. É a mesma lei. O meu filho, para o filho do desembargador, para o filho do rico, outra lei. Para o seu filho, uma lei. Para o seu filho, outra. Para ele assim. Justiça seletiva. Né? Aí justifica porque o ministro Gilmar Mendes, na sua totalidade, crimes pesados, né? Que nós deveríamos ter uma corte constitucional, só ver se as leis estão dentro da Constituição ou não. Não tinha que estar julgando político, não tinha que estar julgando empresário, não tinha que estar voando o empresário marginal, não tinha que estar aparelhando escritórios aí para ganhar 129 milhões. Aí o mesmo juiz aí, o seu Alexandre de Moraes, ele manda prender uma pessoa que doou R$500 lá do Sul, lá um senhor de 71 anos, condenou um cidadão que doou R$500. Agora, por que não fala da esposa dele que ganhou 80 e tantos milhões? Pega aí 82 milhões, ela vai ficar mais ou menos 350 mil anos presa. Ué. Petra, me ajuda. Nós só estamos fazendo esse programa porque nós temos a melhor internet da região de Ferraz, quiçá do estado. Vamos lá, Petra. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Vamos lá, pessoal. Aqui direto do estúdio Nakachove. Nesta gostosa noite já de friozinho, já tivemos que pôr blusa e a gente tá aí já saindo do dia 30, né? Mandar um abraço como a Dani já o fez, mas reafirmar aí para todos os trabalhadores sem distinção, né? Um feriado muito gostoso e a gente deseja aí que todos tenham aí aquele merecido descanso, embora muitos trabalhadores, enfermeiros, médicos, enfim, policiais, aqueles que trabalham aí com as operações na rua, estarão trabalhando e a gente pede que Deus continue sempre derramando benções na vida de todos. Mas vamos lá, Dani, quem que são os nossos amigos aí que tá esperando? Nosso boa noite. Sim, boa noite para o nosso vereador Diego de Souza. Boa noite, Diegão. Vamos lá, Diego. Organizadores Cris Nichos. Estamos juntos, Eli Stan Júnior. Aí um abraço. Carlos Alberto Benício também. E Vander Macedo. Alô, Vandinho. Por enquanto a instalação tá firme lá, né? Vamos lá, né, seu Natelson? Vamos pôr fogo lá para ver o que vai dar, Vandinho. E tem um comentário do Wilson também. Esse assunto revolta as pessoas de bem. Wilson, a gente fica triste porque se for ficarmos aqui, eu gosto de estar falando, porque muita gente não se atenta e muitos se acovardam, entendeu? Como eu estou
retratando o que a mídia oficial fala, nós não estamos inventando. Quando eu chego e falo aqui que um desembargador é suspeito, no Código Penal ele é objetivo, não tem suspeito. Única coisa, quando o Estado não consegue, né, tá lá no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, o Estado deixa de punir determinada pessoa porque não conseguiu provar. Agora, se essa mesma pessoa, mesmo que o Estado não conseguiu provar no crime, ele é funcionário público, no caso do desembargador, um ministro, um juiz, um promotor, um delegado, enfim, ele tem uma coisa que é o processo administrativo, que ele não tem perfil. O Estado não provou, mas ele não tem o perfil, porque, no mínimo, ele é um suspeito. Agora, eu, Estado, eu tenho que ter a competência, a polícia está roubando. Eu tenho que ir lá, ele não é suspeito. Ele é suspeito até se concluir aquela investigação. Concluiu a investigação, só tem duas coisas. Ou ele é inocente, ou ele é culpado. Eu, Estado, eu tenho o poder de estar apontando aquilo lá. Eu, Estado, eu tenho uma força. Eu tenho a força do Estado para fazer aquilo lá. E não é que é. Então, o que nos revolta... Aí um marginal desse, aí o que acontece? Se ele efetivamente nunca vão investigar até o fim, com decência, com clareza, uma coisa republicana, ou seja, que todo mundo espera resultado, o que acontece com aquele cidadão? Ele é agraciado com uma aposentadoria compulsória. Tem marginal aí encostado aí, recebendo mais de 100 mil por mês, e nada acontece. Tem um ministro aí, que não me recordo aí, vamos perder tempo, já estamos com o horário avançado, que ele assediou, ele bulinou uma jovem, filha de amigos dele, não é uma só, e é qualquer coisa rise esse marginal, e está afastado com todos os vencimentos, todos os soldos dele. Quem está pagando? Senhor, eu. Senhora que chegou aí fazendo limpeza lá do outro lado da cidade. Senhor que trabalha aí, um saco de cimento, correndo atrás de um problema, correndo atrás de outro, pagando esses delinquentes aí. Então, que congresso que nós queremos? Nós queremos um congresso que, se o juiz for bom, ele tem que receber mesmo. Aliás, são bons salários, né? Tem que ter férias de 2 meses, 3 meses, trabalhar meio período, não trabalhar... Tem. Só que tem que ter honestidade, tem que ter resultado, tem que ter reciprocidade com a sociedade. Então, minha opinião, eu verei o político que tem essa visão. Temos que ter uma justiça imparcial, uma justiça que o nome já é um mínimo que se espera da justiça, que sejam justos. Vital Forma lá, você tá com problema lá, artrose, dor aqui, dor acolá, fez cirurgia, precisa daquela fisioterapia, precisa fazer pilates, agora também com estética. Procura a Vital Forma da doutora Rosália, Rua Floriano Peixoto, numeral 214, com ótimas profissionais, um ambiente maravilhoso, cada vez melhorando mais, agora está aceitando também alguns planos de saúde. Liga, agenda, tem algum problema, procura lá Vital Forma. Mandar um abraço para o nosso vereador Diego de Souza, mandar um abraço também para o Du, Foto Ideal também, aprendeu com o seu João, sabe tudo desde 1960, falou em foto, fala com o Du, e agora virou corredor. Tá voando, viu, Sanatelso? O homem não tá fraco, não. Tamo com a equipe, porque eu também não deixo pra trás, não, Sanatelso. Antes de vir aí, já bati tênis nesse Atepuá, muito gostoso, né? Vamos praticar esporte. Quero mandar um abraço pro Brunetti aqui também, o professor Brunetti, com a sua inteligência ímpar, que tá dando aí também umas... palhinha aí nas mídias. Ontem falou aí da importância
de praticar esporte, e a gente que passou aí dos 60, muito mais ainda, né? Então faça sua caminhada, entra numa academia, procura um esporte, ainda mais nessa época de frio, procura se alimentar bem, procura tomar bastante líquido, obviamente, né? Porque o frio exige muito da gente e nós temos que ter qualidade de vida. Eu me preocupo, ando quase que todos os dias da semana e a gente está tentando aí porque é muito bom estar com a saúde em ordem. Esqueci de alguma coisa, seu Natelso? É isso aí. Não esqueça então de estar vendo aí o título, pratique cidadania, é um ato necessário. Se você não está contente quando vai no mercado, quando você vê as coisas erradas na sua cidade, quando vê as coisas que não estão funcionando, né? Tipo lá no, acho que Paraná, se não me engano, que caiu um teto em cima de uma senhorinha dentro do hospital e levou a óbito, né? Então você tem uma oportunidade, né, de melhorar isso aí. Não adianta reclamar. Pior do que ser ruim fazer as coisas que atrapalham a sociedade é ser bom e ficar calado, se acovardar. E na vida não tem lugar para covardes, para vagabundos, para pessoas que não querem fazer o mínimo. Como que é gostoso pisar numa faixa e o carro parar? Tá fazendo favor? Não, é lei. O dia que nós ligarmos a televisão e vermos igual a Venezuela, que daqui a pouco estará bem melhor, que exoneraram 8 ministros da corte lá, nós vamos ter uma sociedade justa. O dia que esse congresso de incompetentes, com raríssimas exceções, baixar uma lei que para ser ministro tem que ser juiz de carreira, tem que ser da área jurídica, tem que ter notável saber jurídico, tem que ser pessoas de moral ilibada, né? Não é porque é coleguinha de político, não é porque é advogado de político, não é porque é office boy de pessoas que têm influência que vamos te agraciar, vamos te dar um cargo lá. E assim com o Tribunal de Contas, assim com as cortes, assim com a nossa justiça em geral. A esposa do governador, vamos dar uma vaga lá para ela no Tribunal de Contas. E a competência? Depois, como que essa pessoa vem no município ver aquelas contas lá? Vem? Não vem. Vai trabalhar? Não. Então, está na hora de nós começarmos a refletir. Mais alguma coisa, Dani? Agradecer a sua audiência, do senhor e da senhora, nossos amigos. A gente só consegue estar batendo esse papo. Espero que tenhamos aí esclarecido. Isso aí, tudo que está sendo dito aqui que é muito divulgado na imprensa. Não estamos inventando nada. Todos os assuntos aqui estão na mídia, estão registrados, estão arquivados para que amanhã não soframos aí um processo por estar caluniando, por estar... Tudo que a gente está aqui conversando de extrema responsabilidade. Tenhamos todos uma ótima noite, né? Que agora passa das 8 horas. Tenhamos aí um feriado de Dia dos Trabalhadores excepcional, com as benções de Deus. Tenhamos também um final de semana também maravilhoso. E até a próxima. Nós aqui do estúdio Nakachov, seu Natelso na diretoria, Petri Vandrei, a Dani educadora aqui, nossa sempre conselheira, nos ajudando. Desejamos a todos vocês uma ótima noite e até a próxima.